Não, mas aqui em Minas tem muito isso. Nós tivemos o queijo Minas, ele foi tombado como patrimônio imaterial brasileiro e aqui nós temos essa tradição de consagrarmos determinados produtos como produtos tradicionais e tal. O Aécio está precisando limpar o filme dele um pouquinho, tá com a cara ali de acabado, deprimido. Deve ser muito difícil para o camarada que teve a popularidade que ele teve. Ele e uma coisa que eu peço até desculpas para quem gosta do Ciro, o Aécio, ele se acabou por ódio de não ter suportado a ideia da derrota. E Ciro, toma cuidado para você não seguir o mesmo caminho com essas loucuras de ataques contra o Lula e etc. O Aécio, ele se destruiu porque ele quis destruir a Dilma pela Dilma ter vencido as eleições. E o Ciro está seguindo o mesmo caminho. Agora a gente olha o Aécio, claro, a gente pensa, será que é só o Aécio que é essa pessoa impune? Não. Dentro desse digamos que esse grupo, né, que está trabalhando para a burguesia, existem os impunes. O detalhe é quando você tem um racha dentro da burguesia. Por exemplo, o racha dentro da burguesia fez com que o Temer visitasse a cadeia. Uma coisa que seria inconcebível, mas naquele momento era preciso que o Moro botasse medo na outra parte da burguesia. Então esse racha dentro da burguesia brasileira, ele está gerando um certo prejuízo, mas ao mesmo tempo ele está gerando uma certa conscientização, um certo semancol. A própria, digamos que, noção de impotência da esquerda, porque a esquerda sempre achou que ela poderia mudar alguma coisa, agora a gente percebe que a esquerda nem faz parte desse jogo. A esquerda nem faz parte dessa brincadeira aí de fora Bolsonaro, derruba Bolsonaro. O jogo virou mesmo, foi no momento que a gente teve esse racha na burguesia. E dentro dessa burguesia agora, dentro desse racha na burguesia, a turma do Bolsonaro está perdendo, eles podem sim ir para a cadeia. Não vai ser um caso igual do Aécio, que, beleza, fez um monte de coisa errada e vai ficar por isso mesmo. Não, o Bolsonaro e a família do Bolsonaro, eles estão sendo expostos nesse momento para serem presos. Então, assim, é ferida de morte. Ele teve a oportunidade de pular fora antes e não aproveitou. Agora é ferida de morte. Dificilmente vai ser candidato. O Bolsonaro não soube aproveitar o timing para ele renunciar. O timing para ele renunciar foi antes da CPI, estava tudo muito claro que o Bolsonaro ia sofrer esse grande ataque, deram várias oportunidades para ele renunciar e ele não renunciou. Agora, esse Bolsonaro que não renunciou, ele sabe que depois da queda dele, não vai ser a renúncia que vai parar com a CPI. Então, o povo vai querer uma resposta da CPI. O povo vai querer a resposta para a rachadinha. A partir do momento que o Bolsonaro renunciar, o Flávio Bolsonaro deixa de ser filho do presidente. O Flávio, ao deixar de ser filho do presidente, esse Flávio vai ser cassado, porque, obviamente, não é interessante manter a monarquia Bolsonaro fora da cadeia, né? É o ensinamento do Maquiavel. A gente já, assim, a burguesia brasileira e nós, trabalhadores, a gente já viu o que esses caras são capazes de fazer. A pergunta básica é, com tantas possibilidades de colocar toda a família na cadeia, quem seria louco de deixar o Bolsonaro fora da cadeia articulando para as novas eleições, ou articulando com a milícia, ou articulando ideologia para conquistar forças de segurança? Então, ele, assim, nesse momento ele sabe que se ele sair da presidência, é cadeia. Então é bem difícil a gente imaginar uma renúncia, a menos que ele consiga uma espécie aí de asilo político, mas não vai ser nos Estados Unidos, não vai ser em Israel, vai ser onde? Então dificilmente o Bolsonaro vai renunciar. A gente está nas mãos do Lira, essa é a grande realidade.